E aí galera, tranquilo? Vamos agora para nossa próxima aula de React aí. Agora a gente vai falar de hooks. O que são hooks, né? O que é essa palavra nova que eu estou introduzindo aqui para vocês, né? É bem legal e que a gente vai ver esses dois hooks aqui em específico, use state e use effect, né? Que são os principais. Mas primeiro vamos falar o que são hooks, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente utiliza o React para fazer com que código JavaScript traga interatividade para as nossas marcações que a gente está retornando aqui, né, nos nossos componentes React. Eu já vi como é que a gente traz interatividade com as props que a gente consegue passar para os nossos componentes, né, que a gente cria com o React. Interatividade também escrevendo código JavaScript dentro dessas marcações, né, colocando entre chaves aqui. Mas a gente também consegue fazer interatividade justamente com esses hooks. O que são eles? Né? Eles são funções. Quando a gente está programando com React, tudo é programação funcional, né? Então tudo são funções. Componentes são funções e os hooks também são. E eles são funções que a gente chama aqui no topo do nosso componente, antes do retorno da marcação e depois da declaração da função, né? Então aqui dentro do escopo dela, mas no topo dela, antes do retorno, são funções que a gente chama aqui que vão trazer alguma interatividade para esse meu componente que eu estou trabalhando aqui. E eles têm sintaxes específicas para cada hook, né? Todos eles começam com use, então use hook. Eles aguardam alguns parâmetros e podem ou não retornar alguma coisa, né? Existem vários hooks no React. Existe, por exemplo, use state, existe o use effect, use mimo, use callback, use context. Enfim, existem vários hooks, vocês podem ver todos eles na documentação do React. Aqui a gente vai trabalhar com use state e use effect, que são os hooks principais quando a gente está trabalhando com React ou qualquer projeto aí de desenvolvimento web, né? Vocês podem acabar mexendo um pouco mais com use callback, só que está chegando uma nova versão do React aí que vai tentar reduzir mais o uso desses dois hooks, use meme e use callback, porque eles vão trazer as funcionalidades que esses hooks trazem, né, de forma nativa no React, sem vocês precisarem utilizar esses hooks, tá? Só dando um spoiler aí, enfim, eles vão trazer memorização para quem quiser pesquisar. Mas a gente vai ver use state e use effect, que ainda são os dois hooks principais e mais utilizados aí no React para qualquer projeto que você for pegar de desenvolvimento web, né? E beleza, basicamente é isso então, vamos partir agora para a utilização aí desses hooks do React. E aí galera, beleza? Agora vamos para o nosso primeiro hook, que é o useState, né? Primeiro eu vou passar para vocês um contexto e uma problemática para depois a gente resolver utilizando o useState. Então eu fiz aqui um componente, tá? Antes de tudo, eu passei no topo desse arquivo aqui, desse meu componente, essa diretiva chamada useClient, tá? Para quem está codando comigo, passa ela aí agora, porque ela vai ser necessária para este componente. Depois eu vou falar dela e por que eu passei ela aqui. Primeiro para esse nosso componente, né? Vou decifrar ele um pouco do que eu fiz aqui agora. Eu defini uma variável chamada count e inicializei ela em zero. Beleza, essa count que é um number, né? Aí eu passei aqui a tag main, né? O nosso título, aulas react, contador, que é até o que está sendo exibido aqui na nossa página, né? Beleza. Aí aqui eu passei uma div. Aí nessa div eu passei dois botões e um span, que são esses dois botões aqui e esse span aqui. Nesse primeiro botão, eu passei para ele um onClick. Esse onClick a gente vai ver depois, tá? Mas é bem intuitivo, né? Quando eu clicar nesse meu botão, eu vou executar essa função aqui. Essa função, o que ela faz? Ela pega esse meu contador, esse count que eu defini aqui, e incrementa em unidade o valor desse meu contador. Então ele faz count igual a count menos 1, né? Só que para deixar a sintaxe mais leve, eu estou decrementando aqui então o valor desse meu count quando eu clico nesse meu botão. Aí depois eu passei aqui o span, que é justamente esse count, né, que está aqui no meiozinho. E aqui eu passei um outro botão, onde no on-click dele, ou seja, quando eu clicar nesse botão, ele vai executar essa função aqui, que é justamente esse count mais mais, que é para incrementar o valor desse meu count em unidade. Então eu clico no botão de menos, ele vai decrementar em unidade o valor de count. Quando eu clicar no botão de mais, ele vai incrementar em unidade o valor do count. E aqui nesse span eu estou passando justamente o count para ele ser exibido aqui na minha tela, beleza? Tá, então assim que está o nosso componente. Esse useClient, só para dar um spoiler já, né? Eu estou passando ele aqui no topo do meu arquivo para eu conseguir manipular eventos com um clique, tá? É só basicamente isso. Mas beleza, vamos lá. Vou clicar aqui agora no botão de menos e no botão de mais. E você pode ver que nada está acontecendo, né? Eu estou clicando no botão de mais, acho que vocês conseguem escutar o clique do meu mouse, mas nada está acontecendo aqui na minha tela, né? E o meu componente está certinho, né? Eu defini aqui minha variável count, eu estou passando aqui nesse onClick uma função que decrementa o valor desse count, outra que incrementa o valor. Por que não está funcionando, né? Bom, o código ele realmente está certo.
Só que o que acontece, né? Quando eu montei essa minha página aqui pela primeira vez lá no meu navegador, eu inicializei o count em 0, passei esse count aqui, então eu passei 0 aqui para esse span e defini essa função aqui. Só que quando eu clico nesse mais aqui ou nesse menos, eu estou alterando o valor do count, mas eu não estou atualizando a página com o novo valor do count. Meio que essa página ela foi montada inicialmente com count valendo 0. Então aqui ela está com count igual a 0. E mesmo que eu altere o valor desse count, eu precisaria re-renderizar essa página para poder exibir o count com seu valor novo, né? Com o valor dos incrementos e dos decréscimos que eu estou aplicando nele, né? Meio que essa página já foi montada com count igual a 0, então não importa eu ficar alterando esse valor de count, né? E como é que eu faço então para essa página ser efetiva, para eu implementar um contador aqui, onde eu consiga armazenar esse valor numa variável e essa variável ela tem que ser constantemente monitorada pela minha aplicação para quando essa variável trocar de valor, a minha página atualizar com o novo valor desta variável. É aí que entra o useState. O useState ele serve justamente para isso. O useState ele serve para a gente conseguir manipular estados em vez de variáveis. E esses estados eles são monitorados pelo componente do qual eles fazem parte, e toda vez que eles trocam de valor, o meu componente ele é re-renderizado com o novo valor deste estado. E a gente vai fazer isso agora, então. Eu vou excluir esse count aqui, e a sintaxe para eu conseguir trabalhar com esses estados e conseguir trabalhar com esses valores que causam re-renderização do meu componente, a gente vai chamar aqui a função useState, né? É uma função. Essa função useState, eu tenho que passar aqui entre parênteses dela o valor inicial deste meu estado. Eu vou inicializar então em 0, esse meu contador. E ela vai me retornar duas coisas. Vou declarar essas duas coisas que me retornam. Então ela me retorna um array, na verdade, e esse array tem duas coisas. O primeiro é justamente o valor deste estado, o valor deste meu count. E a segunda coisa é uma função que eu vou usar para alterar o valor deste meu count e ele continuar sendo um estado. Aqui eu estou colocando estes nomes de maneira arbitrária. Eu poderia colocar qualquer nome aqui. Eu poderia colocar aqui batata e aqui colocar, sei lá, framboesa. E poder utilizar essas duas variáveis, que é uma o valor do estado, a outra uma função para manipular este estado, né? Mas para ser mais intuitivo, né, eu vou definir o valor do estado como count e a função para manipular o valor deste meu count, eu vou definir como setCount, tá? Isso aqui é uma boa prática também de React, beleza? Tá, então tranquilo. Agora vamos alterar então um clique aqui desses botões, né? Em vez de passar então uma função que decrementa o valor deste meu count da maneira tradicional, eu vou passar então um setCount e vou setar para valor de count o valor de count menos 1. Vou fazer de maneira análoga aqui nesse botão para incrementar. Então vou passar aqui para ele, no onClick dele, uma função setCount de count agora mais 1. E vamos ver como é que isso funciona agora, né? Estou aqui com a minha página, então. Vou apertar aqui no botão de incrementar e agora está funcionando, né? Agora sim eu estou conseguindo, então, incrementar e decrementar agora o valor deste meu count e está sendo exibido de forma dinâmica na minha tela, né? O que está acontecendo aqui agora, então? Eu estou renderizando essa página e renderizei ela a primeira vez com o valor inicial deste meu estado valendo 0. Agora, quando eu aperto nesse meu botão, né, um clique dele define uma função que executa este setCount e seta para count o valor de count menos 1. Quando eu faço esse setCount aqui, o meu count ele troca de valor e isso causa uma re-renderização do meu componente do qual ele faz parte. Então toda vez que eu clico nesse botão de menos, eu estou executando um setCount. Isso está fazendo re-renderizar esta minha página com o valor atualizado do count. Então agora meu count vale 4, agora vale 3, agora 2. E assim ele vai alterando o seu valor e minha página vai sendo atualizada constantemente. Então isso que acontece com os meus setCounts e com o meu count. É para isso que serve o useState. Falando agora um pouco de tipos, né? Como é que a gente pode aplicar tipagem nesse meu useState? A gente já viu que ele é muito útil para a gente deixar nossas páginas mais dinâmicas, né? Aqui, se eu passar um mouse por cima de meu count, você vai ver que ele está definido como tipo number, né? Ele está definido com esse tipo porque o useState ele realiza inferência de tipos, né? Ele pega este valor inicial que eu passei aqui e a partir deste valor inicial ele infere que o estado count, então, ele vai ser do tipo number e que setCount vai ser uma função de setStateAction que recebe o number, tá? Só que suponha que eu queira que esse meu estado count ele não seja só um number, né?
Suponha que eu queira que ele seja, por exemplo, um number ou undefined. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso definir tipos para o meu useState passando depois do nome dele aqui e antes dos parênteses um menor que e um maior que, e aqui eu coloco justamente o tipo deste meu estado. Se eu fizer assim, ele continua da mesma forma, né? Só que se eu passar agora aqui uma composição de tipos, então falar que é number ou undefined, por exemplo, opa, passar que é number ou undefined, agora se eu passar o mouse aqui por cima de count, você vai ver que ele está falando agora que este meu count ele é number ou undefined. Eu posso fazer isso aqui da forma que eu quiser. Eu posso falar que é number ou undefined ou string, por exemplo, não sei. E isso até mostra aqui uma coisa boa do TypeScript, que agora eu defini que, por exemplo, count ele pode ser number ou undefined, né? E aqui ele está me apontando um erro. Ele está falando, pô, count, pelo que você definiu, ele é possivelmente indefinido. Então essa operação aqui ela pode dar ruim, né? Aqui que mostra como é que o TypeScript é útil para a gente para trazer mais segurança de tipos para a gente e permitir que a gente consiga trabalhar com as nossas variáveis, nossos objetos, nossas funções da forma que a gente espera que funcione sem dar bugs. Aqui ele está me alertando de um possível bug. Se count for undefined, essa operação aqui ela vai dar ruim, ela vai dar um not a number. E não é isso que eu estou esperando, né? Então beleza, então esse aqui é o nosso hook useState. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me chamar. Manda mensagem lá no canal dos instrutores, pode chamar eu ou qualquer outro instrutor, para a gente explicar para você como é que funciona então o useState. Agora vai partir para o próximo hook do React, que é o useEffect. Beleza, agora falando do nosso próximo hook, né, que é o useEffect, vou fazer algo bem análogo que nem eu fiz com o useState, que é mostrar um código problemático e depois mostrar como é que o useEffect pode entrar aqui para ajudar a gente nesse código e melhorar o nosso desenvolvimento, tá? Então, explicando aqui agora esse componente, esse código que eu fiz aqui agora, né, da nossa página. Primeiro eu passei no topo do arquivo esse useClient, tá? Então passa aí se você estiver codando junto comigo. Esse useClient, já dando um spoiler, ainda não falei dele, mas vou falar já já, é para trazer dinamicidade para essa página e eu conseguir interagir lá no lado do cliente com essa página, né? Aí para permitir essa interação, que é justamente um clique, passar hooks, enfim, eu utilizo esse useClient. Só dando um spoiler, se você não entendeu, eu vou falar disso já já. Beleza, agora falando um pouco do componente, né? Declarei aqui um useState para armazenar no estado a URL de uma imagem que eu vou pegar de uma API. Lembrando o que é a API, né? Uma API é uma interface que a gente se comunica para interagir com algum outro serviço. Um serviço onde a gente não consegue interagir diretamente, então a gente utiliza uma API para interagir com esse serviço. Aqui eu estou fazendo um fetch, então esse fetch é uma função própria do Next, né? Para fazer requisições para algum URL, para alguma API. Eu estou fazendo um fetch para uma API que me permite interagir com um banco de dados que armazena fotos de gatinhos. Aí essa API, quando eu faço esse fetch aqui, me retorna uma imagem de um gatinho que tem nesse banco de dados que tem várias imagens de gatinhos. Se não entendeu, tenta voltar no vídeo só para repetir essa parte, mas é o seguinte. Estou fazendo um fetch para essa API e essa API ela é para me comunicar com um banco de dados que tem imagens de gatinhos. Essa API vai me devolver a imagem de um gatinho desse banco de dados. Beleza. Então fiz esse fetch. Esse ponto .den é o seguinte. Fiz o fetch. Então, depois do fetch, pega o resultado disso, converte para JSON. JSON é um formato de arquivo onde a gente consegue manipular melhor essas coisas. Essas coisas aqui de fetch, JSON, vocês vão ver melhor na aula de API, mas estou já adiantando muita coisa para vocês. Então, fiz o fetch.den. Eu vou converter para JSON, que é um formato de arquivo manipulável para a gente, e vou fazer um set image URL da URL desse data, tá? Esse formato aqui, data, abre, fecha chaves e coloca, abre, fecha colchetes, coloca 0.url, isso aqui é por causa de como essa API me devolve essas fotos de gatinhos, tá? Para conseguir pegar a URL dessa foto, eu tenho que fazer isso aqui. Depende muito de API para API que eu estou me interagindo. E toda API tem uma sua documentação de como você mexe com ela, tá? Aqui eu peguei a documentação deles, que eu tenho que fazer data, aí eu tenho que pegar o índice 0 e pegar o URL, beleza? Tá, e esse ponto .cat é para tratamento de erro. Se algum desses pontos .dens ou esse fetch der algum erro, né? Aí ele vai cair nesse ponto .cat e eu vou dar um alert na tela, né? Esse alert ele parece um pop-up, tipo, aparece um alertazinho na tela mostrando esse erro. Agora vamos para o return. O return eu estou retornando aqui essa tag main, né? Estou retornando um título H1 com aulas React, imagens de gatos e tal. E aqui eu estou retornando essa tag image aqui, que é uma tag que ela já é própria do Next, tá? Next/image aqui. É uma tag
onde aqui eu consigo colocar alguma imagem. E aí eu consigo colocar aqui um source, que é justamente a URL dessa imagem que eu quero renderizar. Esse out é um texto que aparece caso essa imagem dê falha, né? Então ele vai aparecer esse texto aqui. Isso aqui é bom para deixar sites mais responsivos e com tratamentos de erros mais efetivos, né? Então se essa imagem der pau, vai me mostrar esse textozinho aqui falando, ah, aqui tinha uma imagem de gato, né? Aqui eu coloquei a largura dessa imagem e a altura dessa imagem. Beleza. Aí para conseguir fazer esse fetch para essa API aqui, que é uma API externa, né? Eu tive que configurar aqui no meu next.config.js, eu tive que colocar essa parte aqui nas configs do meu next, tá? Isso aqui é para quê? É para eu conseguir interagir com APIs externas e pegar imagens dessas APIs, tá? Então, que eu estou definindo que eu consigo pegar imagens remotas, né? De imagens externas, de APIs externas, que sigam esse protocolo e tenham qualquer hostname, que tenham esse pathname, enfim. Isso aqui é só para eu conseguir me interagir com essas APIs externas, porque senão o Next bloqueia por questão de segurança, tá? Para não deixar eu me comunicar com qualquer API, né? Suspeita aí, enfim. Então, beleza. Estou fazendo agora o fetch, então, para essa IP de gatinhos. Essa parte aqui você não precisa entender perfeitamente, tá? Se você não entendeu, não desespera. A parte mais importante vem já já. Agora, vou rodar esse código aqui, tá? Vou rodar essa página, esse componente que a gente acabou de fazer aqui. Beleza, estou rodando aqui. Vou abrir aqui essa página. E você vai ver que deu um erro aqui, né? Type erro, failed fetch. Como assim? Pô, o que está acontecendo aqui? Eu dei um OK, ele renderizou aqui. Vou no terminal. Vou ver que ele tá dando várias requests aqui. Ele não para de repetir requests. Você pode ver que ele tá fazendo um fetch adoidado, né? Ele não para de fazer fetch aqui. O que está acontecendo, né? Parece que ele entrou em um loop infinito de fetches. E é justamente isso que aconteceu mesmo. Ele entrou num loop de fetch. E eu vou explicar o porquê que aconteceu isso. Aí eu vou ter que puxar da memória de vocês o use state que eu acabei de explicar. Vamos lá, vamos passo a passo desse código. Eu defini aqui esse estado com use state, que é justamente esse image URL aqui e a função para manipular esse estado, que é esse set image URL. Depois eu fiz o fetch para essa API aqui para pegar a imagem de um gatinho. Converti para JSON, peguei a URL desse JSON e armazenei em set image URL. Só que se você lembrar lá do useState, o que eu fiz aqui, né? Eu dei esse set image URL e este meu estado, image URL, ele trocou de valor. Quando ele trocou de valor, este meu componente ele foi re-renderizado. Então, beleza, foi re-renderizado, vamos executar de novo. Peguei aqui, defini esse meu useState, image URL, set image URL, fiz o fetch, converti para JSON, peguei a URL disso, dando um set image URL. Dei esse set image URL, meu image URL trocou de valor de novo, vou re-renderizar o componente de novo. Vamos lá, fiz o fetch de novo, converti para JSON, peguei a informação disso, dei um set image URL. Dei esse set image URL, por ser um estado com useState, ele trocou de valor, meu componente vai ser re-renderizado de novo. Ele vai de novo. Então ele fica nesse loop infinito de ficar dando fetch e ficar exibindo esses fetches aqui o tempo todo. E é por isso que estava dando esse bug aqui dele não parar de fazer essa request. Justamente por causa disso, porque ele não parava de fazer esse fetch. Então como é que a gente pode barrar isso, né? Como é que a gente pode barrar esse efeito colateral que essa minha função fetch está causando, né? Eu quero armazenar realmente essa URL no useState. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso barrando esse efeito colateral? Aí que vai entrar o hook que a gente chama de useEffect. Se a gente passar o mouse aqui por cima, a gente vai ver que esse hook, o que ele aguarda, né? Ele aguarda um efeito, que vai ter algum efeito colateral, né? E algumas dependências. Vamos ver como é que isso funciona, né? Vou pegar esse useEffect, vou executar essa função, ele vai aguardar como primeiro parâmetro uma função, e aqui dentro dessa função, que ele aguarda como parâmetro, eu vou passar esse fetch para cá. Como segundo parâmetro, o meu useEffect, ele aguarda um array, uma lista de dependências. E como é que é a sintaxe disso aqui, né? O que eu estou fazendo quando eu faço isso aqui? A sintaxe do useEffect, o que ele diz para mim é o seguinte. Ele vai pegar essa função que eu passei como primeiro parâmetro aqui e vai executar o escopo dela quando esse componente for montado pela primeira vez ou quando alguma coisa que eu coloquei aqui nesse meu array de dependências trocar o seu valor. Então agora vamos ver como é que vai ser o fluxo de execução disso aqui, né? Declarei o meu useState. Declarei aqui o meu estado image URL e meu set image URL. Beleza.
Passei aqui, chamei esse useEffect. Então ele vai me executar essa função aqui quando ele for renderizado pela primeira vez. Então tá, executei esse fetch aqui, né, converti para JSON, peguei o resultado disso, armazenei no image.url e depois, né, se deu erro, eu dei um alert nesse erro. Ok, executei isso aqui pela primeira vez quando o meu componente foi renderizado. E aí, né, ele me retorna essa marcação, né, com essa tag, com essa tag aqui, image, me renderizando essa imagem, né. Só que é o seguinte, quando eu executei esse set image.url aqui, ele trocou de valor o meu state. Só que quando ele foi executar a segunda vez, ele não executou o escopo dessa função novamente. Porque lembra o que eu disse? O meu useEffect, ele faz com que o escopo disso aqui seja executado, o escopo dessa função, que é o primeiro parâmetro, o primeiro argumento dessa função useEffect, seja executada apenas quando o meu componente é renderizado pela primeira vez ou quando alguma coisa desse meu array troca de valor. Então, defini aqui meu esse estado, e quando eu dei esse set image.url, a segunda vez que esse meu componente ele é renderizado, isso aqui não é renderizado novamente. Então isso aqui não é executado novamente. E isso aqui não entra em loop infinito. Só entraria em loop infinito se eu colocasse nesse meu array de dependências esse meu image.url. Agora sim ele vai se comportar da maneira que estava se comportando anteriormente. Então eu defini o estado, aí aqui ele fez o fetch, converteu para JSON, deu um set image.url. Meu image.url trocou de valor. Como ele está no array de dependências daqui, ele trocou de valor, essa minha função vai ser executada novamente. Aí o image.url vai trocar de valor, vai ser executada novamente. Aqui vai trocar de valor, vai ser executado novamente. Vai entrar naquele loop infinito que estava novamente. Quando eu tiro ele aqui desse array de dependências, ele executou esse fetch, trocou o valor do image.url. Não afetou isso aqui, né? Ele vai ser executado só uma vez. Vamos ver se está funcionando dessa maneira que a gente espera. Vou rodar aqui o servidor novamente. Dar um pnpm dev aqui. Vou abrir aqui o nosso site, né? E beleza, exibiu aqui a foto de um gatinho e acabou. Não deu mais bug, ele executou essa página só uma vez, você pode ver que não está fazendo a request de novo, tá vendo? Ele está executando isso apenas uma vez. Eu posso até mostrar isso de uma forma melhor com o seguinte. Vou dar um console log aqui de renderizou. Só para vocês verem o que acontece. Vou dar um Ctrl Shift C aqui. E você pode ver, vou dar uma limpada aqui. Vou dar um F5. E você pode ver que ele renderizou no limite de vezes, né? Por que ele aconteceu mais de uma vez, né? Esse mais de uma vez é por ambiente de desenvolvimento, tá? Quando a gente está codando com o React em ambiente de desenvolvimento, ou seja, quando a gente ainda não fez esse nosso site, esse nosso servidor, expor esse site para a internet, para os outros clientes que estão nas Wi-Fi, sei lá, do seu vizinho, conseguir acessar esse site, né? Ou seja, lançar esse site para ambiente de produção. Quando a gente não faz isso, meio que o React ele trabalha em ambiente de desenvolvimento e ele trabalha com mais ciclos de renderização do que deveria, tá? Então, meio que ele faz um ciclo dobrado de renderização, e aí ele meio que executa essa função mais de uma vez, mais do que deveria, né? Mas quando a gente for lançar esse site para produção e a gente exportar isso para a internet como um todo, aí isso aqui não acontece mais, tá? E, tá, enfim, é basicamente isso, então. Então ele renderiza aqui essas poucas vezes, mas ele exibe a foto do gatinho. E eu vou tirar agora esse useEffect só pra gente ver o que acontece, né? Vou tirar aqui o código como estava antes, né? E você pode ver que agora ele não para de renderizar, porque ele entrou naquele loop infinito e agora se eu não parar isso aqui, né? Se eu não parar o servidor, ele vai dar um bug lascado. E deu aquele bug de type erro de novo, e meu site já era, meu site foi com Deus, né? Vou dar até um F5 aqui, beleza. Agora quando eu coloco esse useEffect, pela sintaxe que eu falei, né? Por como ele funciona, ele vai barrar o efeito colateral desse meu fetch. Deixa eu rodar o servidor aqui de novo. E agora ele vai renderizar aqui a foto de gatinho em tese apenas uma vez, né? Esses ciclos de renderização a mais que acontecem é só por causa do ambiente de desenvolvimento do Next, tá? Mas isso aqui é barrado depois. E beleza, então aqui agora a gente tem então a nossa foto de gatinho aqui exibindo. E é isso. Assim que a gente conseguiu então utilizar o useEffect para barrar ciclos de renderizações que a gente não queria, né? A gente utiliza o useEffect justamente para barrar esse tipo de coisa. Ele trabalha muito bem com o useState, né? Porque esse useState, quando a gente troca o valor de um estado, ele causa a re-renderização de um componente. E se a gente fica causando isso o tempo todo, aí dá um bug, né? Então a gente utiliza o useEffect justamente para barrar esses ciclos de renderização. Ok, é isso então. E
A gente acabou então os nossos hooks mais importantes. A gente falou o que que é um hook, a gente falou do hook use state, falou do hook use effect. Existem vários outros hooks que vocês podem acabar mexendo aí no React, né? Tem use callback, use mimo, use context. Só pesquisar aí a documentação do React, ver todos esses hooks. E tamo junto. Espero que vocês tenham gostado da aula e vejo vocês na próxima aula.